O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismoemumano, ou na descrição deste podcast. Hoje daremos início à leitura do segundo capítulo da primeira sessão, da quarta parte do nosso catecismo sobre a oração na vida cristã. E o segundo capítulo, então, dessa primeira sessão tem como título A Tradição da Oração. A oração não se reduz ao surgir espontâneo de um impulso interior. Para rezar é preciso querer. Não basta saber o que as Escrituras revelam sobre a oração, é indispensável também aprender a rezar. Por uma transmissão viva à tradição da Igreja, o Espírito Santo, na Igreja crente e orante, ensina os filhos de Deus a rezar. A tradição da oração cristã é uma das formas de crescimento da tradição da fé, sobretudo pela contemplação e pelo estudo dos crentes, que guardam em seu coração os acontecimentos e as palavras da economia da salvação e mediante a profunda compreensão das realidades espirituais que eles experimentaram. Artigo 1º, nas fontes da oração. O Espírito Santo é a água viva que no coração orante jorra para a vida eterna. É Ele que nos ensina a recolher essa água na própria fonte, que é Cristo. Ora, existem na vida cristã fontes em que Cristo nos espera para nos dessedentar com o Espírito Santo. A Palavra de Deus. A Igreja exorta todos os fiéis cristãos com veemência e de modo peculiar a que pela frequente leitura das Divinas Escrituras aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Lembrem-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Os padres espirituais, parafraseando Mateus 7:7, resumem assim as disposições do coração alimentado pela Palavra de Deus na oração. Procurai pela leitura e encontrareis meditando. Batei orando e vos será aberto pela contemplação. Em 27 de janeiro, o Papa Francisco nos deu uma catequese sobre a oração com as Sagradas Escrituras. Hoje gostaria de me concentrar na oração que podemos fazer a partir de um trecho bíblico. As palavras da Sagrada Escritura não foram escritas para permanecer presas nos papiros, nos pergaminhos ou no papel, mas para serem recebidas por uma pessoa que reza, fazendo-as brotar do próprio coração. A palavra de Deus vai ao coração. O Catecismo afirma: a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração. A Bíblia não pode ser lida como um romance, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem. Assim, a oração te conduz, pois é um diálogo com Deus. Aquele versículo da Bíblia foi escrito também para mim há muitos séculos, para me trazer uma palavra de Deus. Foi escrito para cada um de nós. Esta experiência acontece a todos os crentes. Uma passagem da Escritura, ouvida muitas vezes, de repente um dia, fala-me e ilumina uma situação que estou a viver.
Mas é necessário que eu esteja presente nesse dia, no encontro com essa palavra, que esteja ali ouvindo a palavra. Todos os dias Deus passa e lança uma semente no terreno de nossa vida. Não sabemos se hoje encontrará terra árida, silvas ou terra fértil que faça crescer essa semente. Depende de nós, da nossa oração, do coração aberto com que nos aproximamos das Escrituras, para que elas possam tornar-se para nós a palavra viva de Deus. Deus passa continuamente através da Escritura. E repito o que disse, citando Santo Agostinho: tenho medo do Senhor quando passa. Por que ter medo? Que eu não o ouça, que não me aperceba que é o Senhor. Através da oração realiza-se uma nova encarnação do Verbo, e nós somos os tabernáculos, onde as palavras de Deus querem ser recebidas e guardadas para poder visitar o mundo. Por esta razão devemos aproximar-nos da Bíblia sem segundas intenções, sem a instrumentalizar. O crente não procura nas Sagradas Escrituras o apoio para a própria visão filosófica ou moral, mas porque espera um encontro. Sabe que essas palavras foram escritas no Espírito Santo e que isso, nesse mesmo Espírito, deve ser acolhidas, devem ser compreendidas para que o encontro se realize. Incomoda-me quando ouço cristãos a recitar versículos da Bíblia como papagaios. Ó sim, o Senhor diz, Ele assim o quer, mas com esse versículo em contraste com o Senhor? Não é apenas um problema de memória, é um problema de memória do coração, aquela que te abre para o encontro com o Senhor. E aquela palavra, aquele versículo, leva-te ao encontro com o Senhor. Portanto, lemos as Escrituras para que elas nos leiam. E é uma graça ser capaz de se reconhecer nesta ou naquele personagem, nesta ou naquela situação. A Bíblia não é escrita para uma humanidade genérica, mas para nós, para mim, para ti, para homens e mulheres em carne e osso, homens e mulheres que têm nome e sobrenome como eu, como você. E a palavra de Deus, impregnada do Espírito Santo, quando é recebida com o coração aberto, não deixa as situações como antes, nunca. Muda alguma coisa. E esta é a graça e a força da palavra de Deus. A tradição cristã é rica de experiências e reflexões sobre a oração com a Sagrada Escritura. Em particular, afirmou-se o método da Lectio Divina, nascida num ambiente monástico, mas agora praticado também por cristãos que frequentam as paróquias. Trata-se, antes de mais, de ler a passagem bíblica com atenção, mais ainda, eu diria, com obediência ao texto, a fim de compreender o que ele significa em si mesmo. Em seguida, entra-se em diálogo com a Escritura, para que aquelas palavras se tornem um motivo de meditação e oração. Permanecendo sempre fiel ao texto, começo a perguntar-me o que ele diz a mim. Este é um passo delicado. Não devemos resvalar para interpretações subjetivas, mas inserir-nos no sulco vivo da tradição que une cada um de nós à Sagrada Escritura. E o último passo da Lectio Divina é a contemplação. Aqui as palavras e os pensamentos dão lugar ao amor, como entre os noivos que por vezes se olham em silêncio. O texto bíblico permanece, mas como um espelho, como um ícone a ser contemplado. E assim tem-se o diálogo. Através da oração, a palavra de Deus vem habitar em nós e nós habitamos nela. A palavra inspira bons propósitos e apoia a ação, dá-nos força, dá-nos serenidade, e até quando nos põe em crise, nos dá paz. Em dias maus e confusos, assegura ao coração um núcleo de confiança e amor que o protege dos ataques do maligno. É assim que a palavra de Deus se faz carne. Permito-me usar esta expressão, faz-se carne, naqueles que a acolhem em oração. Em alguns textos antigos emerge a intuição de que os cristãos se identificam tão intimamente com a palavra que, mesmo se todas as Bíblias do mundo fossem queimadas, um molde dela ainda poderia ser salvo através da marca que deixou na vida dos santos. Esta é uma bonita expressão. A vida cristã é obra de obediência e, ao mesmo tempo, de criatividade. Um bom cristão deve ser obediente, mas deve ser criativo.
Obediente porque ouve a palavra de Deus, criativo porque tem dentro o Espírito Santo que o impele a praticá-la e anunciá-la. Jesus diz isto no final de um de seus discursos proferidos em parábolas, com esta comparação: todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira coisas novas e velhas do seu tesouro, o coração. As Sagradas Escrituras são um tesouro inesgotável. Que o Senhor nos conceda a todos nós aurir delas cada vez mais através da oração. Obrigado. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!